Gostaria de saudar a todos os que nos assistem, num ambiente de alegria, que damos início ao trabalho de hoje, da divulgação da boa prática do Evangelho no lar. Iniciando, então, em oração, agradecendo as bênçãos da vida, do discernimento, que possamos aproveitar cada minuto, cada segundo, que possamos viver no agora o aprendizado do Evangelho. Que todo o nosso esforço esteja sempre focado em introjetar em nosso coração e nossos pensamentos os ensinamentos todos trazidos por Jesus, que estão inseridos no nosso Evangelho e especialmente nas 5 obras básicas da codificação. Que assim seja. Nós somos integrantes da equipe de trabalhadores que na casa tem o compromisso de divulgação da boa prática do Evangelho. Prática esta que foi nos trazida, nos foi ensinada por Jesus, que a utilizava seguidamente para produzir em seus companheiros de jornada, nos apóstolos, o processo de reconexão com as potências divinas. Em todas as circunstâncias em que haviam esses encontros, Jesus reunia todos em família para coletivamente orarem, como um feixe de varas, no sentido de possibilitar a elevação moral, no sentido de possibilitar a educação dos pensamentos e também de possibilitar a educação dos sentimentos. Através da prece, nós estabelecemos contato com potências divinas e nos transportamos para um ambiente mais sadio, um ambiente mental, onde tudo caminha para a nossa elevação moral. Dentro desse contexto, nós trazemos aqui uma referência sobre a questão, especialmente do Evangelho e da oração em coletivo, em que Leon Denis nos traz o seguinte ensinamento: reuni-vos para orar, disse o apóstolo. A prece feita em comum é um feixe de vontades, de pensamentos, de raios, de harmonia e de perfumes, que se dirige mais poderosamente ao seu alvo. Pode adquirir uma força irresistível, uma força capaz de agitar, de abalar as massas fluídicas. Que alavanca poderosa para a alma entusiasta, que dá ao seu impulso tudo quanto há de grandioso, de puro e de elevado em si. Nesse estado, seus pensamentos irrompem como corrente impetuosa de abundantes e potentes eflúvios. Diz ainda Leon Denis: o homem traz em si um motor incomparável, de que apenas sabe tirar medíocre proveito. O mecanismo da prece e o mecanismo da prece em coletivo, que é a prática do Evangelho no lar. Segue. Considerando tais aspectos, a prece perde todo o seu caráter místico. O seu alvo não é mais a obtenção de uma graça, de um favor, mas sim a elevação da alma. E o relacionamento desta com as potências superiores, fluídicas e morais. A prece
é o pensamento inclinado para o bem, é o fio luminoso que liga os mundos obscuros aos mundos divinos, os espíritos encarnados às almas livres, radiantes. Desdenhá-la seria desprezar a única força que nos arranca aos conflitos das paixões e dos interesses, que nos transporta acima de todas as coisas transitórias e nos une com o que é fixo, permanente e imutável no universo. Divaldo nos ensina que a prática do Evangelho no lar é o único instrumento eficaz de produzir a harmonização do nosso ambiente de convivência. Portanto, é com este compromisso que nós, neste trabalho de divulgação das boas práticas do Evangelho, estamos aqui diariamente, refletindo, relembrando sobre a importância da oração como instrumento de asepsia, de elevação, de aprendizado. A partir da oração, Jesus nos traz a sua pedagogia, através do ensinamento da oração. Jesus nos traz, na sua pedagogia, o nosso processo de elevação. É um conduto que nos faz modificar os nossos maus pensamentos, os nossos maus sentimentos, transmutando-os para um ambiente mental de maior qualificação, de maior leveza, de maior produtividade, no sentido do nosso aprendizado e da nossa construção a cada dia como pessoas melhores, mais aptas ao processo de discernimento, enxergando com mais limpidez e percebendo com mais limpidez as orientações de nossos espíritos mentores e de nossos instrutores no processo de construção. Nosso tema hoje está no capítulo 8, itens 5, 6 e 7. E o título do capítulo é Bem-aventurados aqueles que têm puro o coração. E diz resumidamente o seguinte: aprendestes o que foi dito aos antigos: não cometereis adultério. Mas eu vos digo que todo aquele que tiver olhado uma mulher com um mau desejo por ela, já cometeu adultério com ela em seu coração. São Mateus, capítulo 5, versículos 27 e 28. Depois vamos encontrar no item 6 um conceito de adultério que difere um tanto quanto em relação ao conceito que diariamente lidamos sobre esta palavra. E aqui trazemos adultério, no conceito do Evangelho, como toda e qualquer adulteração às regras morais de conduta, toda e qualquer ofensa aos ensinamentos que Jesus nos trouxe, que estão contidos no Evangelho, constitui-se uma adulteração de regra de conduta. Não é por outra razão que no item 6 temos o seguinte: a palavra adultério não deve ser entendida aqui no sentido exclusivo de sua acepção própria, mas em um sentido mais geral. Jesus frequentemente a empregava, por extensão, para designar o mal, o pecado e todo o mau pensamento, como nessa passagem. Então, na verdade, todo o mau pensamento, todo o mau sentimento constitui-se em adulteração de uma regra moral, da nossa moral cristã. Portanto,
esse adultério que Jesus se referia. A verdadeira pureza, na verdade o capítulo nos chama a reflexão sobre bem-aventurados aqueles que têm puro coração, e a definição que se tem é a seguinte: a verdadeira pureza não está somente nos atos, mas também no pensamento, porque aquele que tem o coração puro não pensa mesmo no mal. Foi isso que Jesus quis dizer. Ele condena o pecado, mesmo em pensamento, porque é um sinal de impureza. E finaliza. Então, assim, traz lá todo o mau pensamento, pois resulta em imperfeição da alma. E consolida este conceito ao concluir, em resumo, na pessoa que não concebe mesmo o pensamento do mal, o progresso já está realizado. Naquela a quem vem esse pensamento, mas o repele, o progresso está em vias de se cumprir. Naquele, enfim, que tem esse pensamento e nele se compraz, o mal está ainda com toda a sua força. Numa, o trabalho está feito, na outra, está por fazer. Deus é justo, considera todas essas diferenças na responsabilidade dos atos e dos pensamentos do homem. Portanto, a nossa busca de construção no processo de melhoria, de edificação, é a busca de construção do atributo da pureza. Pureza é essa que representa a limpeza de nosso coração, de nossa mente, limpeza dos sentimentos maus, limpeza dos pensamentos maus e construção de um processo pedagógico, construção de pensamentos edificantes, pensamentos que construirão um processo vibratório mais qualificado, mais elevado, e que pensamento esse que nos colocará em contato cada vez mais próximo das potências divinas que estão à nossa disposição no processo, na caminhada de edificação. Esse é o nosso convite, através da prática do Evangelho e da reflexão do tema de hoje. Feitas essas considerações, em conclusão, nosso horário nos chama à conclusão, continuando com o nosso pensamento elevado, vamos agradecer pela oportunidade desses momentos de reflexão e que tenhamos no dia a dia ânimo para o trabalho, para a devoção ao estudo, para a transformação de nossos corações, no sentido de nos somarmos àqueles que trabalham pela transição planetária mais rápida, que possamos estar ao lado dos que lutam pela autoiluminação e pela transformação do mundo em um lugar melhor para se viver, mais fraterno, mais amoroso, em que possamos limpar nossos corações e mentes, enxergando como irmãos todos os filhos do Pai. Que assim seja.